Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu tô me recordando aqui que eu já dei essa aula pra vocês, mas eu decidi gravar mesmo assim, porque não é todo mundo que conseguiu assistir a aula, né? E aí é sempre bom ah, ter isso online para que vocês possam reacessar, principalmente para a nossa atividade de nota complementar, né? Para complementar a nota de vocês, quanto para a própria revisão da prova que será semana que vem, correto? Então, né, a questão número 1 do nosso simulado foi assinale a assertiva que contém os 3 princípios da bioética. Bem, eu acredito que eu dei essa aula há bastante tempo para vocês, então é compreensível que vocês tenham esquecido, certo? Mas tem uns, eu não sei se um truque, mas uma questão de interpretação de texto que ajuda bastante na hora de responder essa pergunta. Então, por exemplo, a assertiva 1 seria justiça, beneficência e não maleficência. Se vocês, né, se atentarem, beneficência e não maleficência é exatamente a mesma coisa. Então, você pode encontrar, né, os princípios da bioética como beneficência ou como não maleficência, seria o mesmo princípio. Então, nessa assertiva não contém 3 princípios. Mesmo que você não saiba quais são os princípios, você já poderia descartar ela simplesmente porque não conta 3 princípios. A mesma coisa é a assertiva número 2, respeito pelas pessoas, beneficência e não maleficência. Você também já pode descartar ela, correto? Então você ficaria com a opção 3 e 4, respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. E a opção, né, a opção 3 foi essa, a opção 4 seria respeito pelas pessoas, não maleficência e atuação colaborativa, certo? Então, respeito pelas pessoas e a atuação colaborativa seriam a forma de você descartar, né, digamos assim, ou ter em mente qual seria correta ou qual seria errada. Então, se você prestar atenção, aqui na 1 tem justiça, aqui também tem justiça, respeito pelas pessoas, respeito pelas pessoas, respeito pelas pessoas, e a atuação colaborativa aparece aqui pela primeira vez. Então, se você se recorda de alguma coisa mais ou menos, né, mais ou menos do conteúdo, você vai lembrar então do que se trata, né? Não, melhor do que se trata não, desculpa. Você vai lembrar mais ou menos de que tem alguma dessas coisas. Só assim, só de olhar para a questão, sem nem lembrar qual eram os princípios, sem nem lembrar, entende, o que cada princípio dizia, dá para você chutar 3. Então, gente, tô dando uma dica de chute, não é nem o conteúdo para vocês. É uma dica de chute, como chutar a 3. Será que a gente estaria chutando corretamente? C, seria 3. Então, teríamos chutado corretamente a simples perspicácia, tá? Então, atentem-se para isso. Não é toda pergunta minha que você vai conseguir fazer isso, mas isso por si só, né, essa noção de interpretação de texto e né, forma de prestar atenção em como a estrutura da pergunta, né, se dá, já ajuda você a ter em mente como buscar responder a questão. Agora, se a gente fosse se recordar, né, e realmente lembrar quais são os 3 princípios da bioética, então, de fato, é o respeito pela pessoa, beneficência e justiça. Também já fiz uma breve revisão na semana passada, vou fazer uma revisão mais extensa essa semana, mas, grosso modo, então, é que toda pesquisa e todo procedimento de saúde deve, né, ter como finalidade o benefício de alguém. Né? Eu lembro que eu tinha feito até um trocadilho na semana passada, algo como: se não vai ajudar, não atrapalha. Basicamente isso. Se você não vai gerar algum benefício, não faça, não atrapalhe a vida das pessoas. Respeito pelas pessoas, basicamente a gente tem que ter noção de que as pessoas são seres iguais entre eles, né? Dotados de autonomia, dotados de interesse, dotados de medo, de vontade, e a gente tem que respeitar elas, né? Isso é uma noção ética básica, certo? Que a gente não pode simplesmente sair desrespeitando as pessoas. Vamos ver isso mais detalhadamente mais pra frente, com outros exemplos e tudo mais. E justiça, né, recai muito sobre aquilo que nós estávamos conversando na relação à desigualdade social, igualdade social, inequidades e por aí vai.
mas principalmente nesse sentido de gerar uma relação justa, né, de não piorar as relações de injustiça da nossa sociedade. Então esses são os 3 princípios da bioética, grosso modo. Considerando o modelo Spikes de atuação do psicólogo e em aconselhamento genético, assinale a alternativa correta. Então a gente vai ler aqui, né, as assertivas em relação ao modelo Spikes e a gente vai interpretar as informações que estão aqui e a partir disso a gente vai pensar então qual opção está correta. Opção 1. O primeiro S refere-se a setting up the interview, o que corresponde a preparar o ambiente para a comunicação de uma notícia, devendo ser ambiente público. Bem, gente, você não precisa saber de inglês e você não precisa saber, na verdade, do modelo Spikes, para ser bem honesto. É só você ter um bom senso de você imaginar a si mesmo comunicando uma má notícia para alguém, né? Imagina, você vai virar para uma pessoa e vai falar assim, olha, você tem câncer e vai morrer. Imagina que você vai fazer isso, tá? E aí você lê aqui, deve ser em ambiente público. Você realmente acha que isso deve ser feito em um ambiente público? Certo? Pensa com você. Você vai falar para a pessoa, então, seu filho vai morrer, essa doença não tem cura. Você acha mesmo que isso tem que ser dito em ambiente público? Então, acho que a gente pode descartar essa opção, né? Descartamos essa opção. Não vai ser em ambiente público. K. Refere-se a knowledge, que afirma que o profissional deve ser claro e preciso, mas dar tempo ao paciente, evitando detalhes indispensáveis e excesso de informação. Ok, segura a opção 2, ela parece boa, dependendo de como for, a gente vai, né, explorar mais ela ou não. A opção 4, todas as opções. Se a opção 1 a gente já descartou, a opção 4 por tabela também está descartada, né? Esquece a opção 4. Então, opção 3. E é referente a emotions, o que significa dizer que a prática profissional deve ser emocionalmente solidária, abordar as emoções dos pacientes com respostas racionais. Bem, essa não é tão escrachada quanto a opção 1, ok? Mas a gente pode observar que ser emocionalmente solidário e abordar a emoção com resposta racional são um contrassenso em si, certo? Então isso já requer um conhecimento mais afinado, vocês estão no primeiro semestre, não tem tanto problema, mas já criem na cabecinha de vocês isso. Vocês já tem que ter isso em mente, porque daqui até o final do 10º semestre isso tem que estar incorporado em vocês, isso tem que fazer parte da personalidade de vocês. Ser emocionalmente solidário não significa dar uma resposta racional, muito pelo contrário. Ser emocionalmente solidário é você conseguir se colocar no lugar emocional da pessoa, que justamente por ser emocional é não racional, ok? Então, reforçando, quando você sente uma emoção, você não está sendo racional, certo? Você está sendo emocional. Coisa simples. Você pode ser os dois ao mesmo tempo, tem como, mas a princípio, para simplificar, se você está sendo emocional, você não está sendo racional. Então, se você tem que ser emocionalmente solidário, mas você dá respostas racionais, então você não está sendo emocionalmente solidário. Você já está vendo uma contradição na própria frase, ou seja, você descarta ela, tá bom? Então a gente fica com a opção 2, seria a opção correta. Afirma que o profissional deve ser claro e preciso. Bem, imagina, você vai falar para uma pessoa que o filho dela vai morrer, né? Você tem que ser claro e preciso. Faz sentido, né? Você não vai ficar dando volta à toa, não vai ficar dificultando a compreensão da pessoa à toa, não tem por que fazer isso. Mas dar tempo ao paciente, também não vai pegar a informação e enfiar nele goela abaixo, não se trata disso, tá bom? Evitando detalhes dispensáveis, ou seja, se tem uma informação que não é necessário o paciente saber agora, não vai fazer diferença agora, do tipo assim, como, entende, sei lá, seguir em frente após o falecimento, não, necessário nesse momento. Depois que falecer, você entra com esse detalhe, ok? E excesso de informação por vez. Então, faz todo sentido, opção 2 é a opção correta. Aqui, opção 2 é a opção correta. Questão 3.
Considerando as videoaulas e o texto Modelo Social da Deficiência, uma ferramenta sociológica para a emancipação social, do França, 2013, assinale a alternativa correta, tá? Então, opção número 1, né? Aqui a gente já viu que a opção número 1 é a correta. Então, vamos fazer as outras opções aqui, certo? Então, opção 2. As síndromes genéticas não possuem qualquer relação com as deficiências. Eu acho que essa é facilmente descartável, né? Uma síndrome genética está diretamente relacionada à deficiência, ok? Síndromes genéticas podem ou não gerar deficiências, de acordo com a síndrome genética e de acordo com a sociedade na qual nós estamos falando, beleza? Facilmente descartável. Síndromes genéticas, como por exemplo síndrome de Down, síndrome de Pierre-Robin, enfim, por aí vai, são inúmeras, estão diretamente relacionados à deficiência, seja ela no modelo social, seja ela no modelo biomédico, beleza? Então tá bom. Opção 3. Quaisquer que seja a síndrome genética, a lesão orgânica é a única responsável por qualquer dificuldade de socialização. Bem, não, está equivocado, né? O texto como um todo de França vai dizendo exatamente o contrário disso, né? Que a dificuldade de socialização está muito mais, né, no social aqui, ó, do que na lesão orgânica, ok? Então, qual é um exemplo disso? Vamos dizer, vamos fazer um exemplo mais, né, simples e palpável possível. Pessoas que, vamos imaginar, não têm uma perna, porém com uma prótese, conseguem se deslocar normalmente como qualquer outra pessoa, certo? Conseguem conviver em sociedade como qualquer outra pessoa, mas por conta de processos de discriminação, essa pessoa não é aceita em determinados meios sociais, ok? Esse é um exemplo bastante simplista, mas eu acho que fácil de imaginar. Existem pessoas que têm dificuldade de, enfim, declínios cognitivos, né? Então, vulgarmente chamado de um atraso mental, não é esse o termo correto, tá bom? E por conta disso, por exemplo, as escolas, não necessariamente, mas acontece, não aceitam o aluno, né? Então ele está tendo uma dificuldade de se socializar, de se inserir no ambiente escolar por conta de uma lesão orgânica. Aquela escola poderia aceitar ele independente da lesão orgânica, independente da capacidade dele de aprender no mesmo ritmo ou não, certo? Então percebam que há uma relação aí entre, né, como a sociedade recebe as pessoas com lesões orgânicas, ok? Então essa aqui está equivocada, essa aqui está equivocada, e aí nós temos que verificar se essa está correta ou não para podermos descartar a número 4. Então, as síndromes genéticas, alvos do aconselhamento genético, devem ser consideradas como produtoras de lesões, as quais precisam ser compreendidas no seu contexto social. Tal espaço social é, então, responsável pela produção da deficiência. Então, isso aqui é um grande resumo do texto. O que isso aqui está dizendo? Que síndromes genéticas, como Pierre-Robin, síndrome de Down, enfim, tem muitas outras aqui, eu realmente não lembro de todas elas, porque, né, ficar decorando o nome de síndrome meio desnecessário, síndrome de Edwards, enfim. Então essas síndromes, elas são alvos do aconselhamento genético. Isso é o básico da nossa disciplina, falo isso toda a aula para vocês. Devem ser consideradas como produtoras de lesões, né? Então essas síndromes genéticas, que são alvos do aconselhamento genético, elas produzem lesões, sejam lesões cognitivas, então o declínio cognitivo, a dificuldade, né? Como eu disse vulgarmente falando, o atraso mental, né? A dificuldade de compreensão, de aprendizado da matemática, de português, entre outras coisas, certo? São lesões cognitivas, podem ser lesões físicas, né? Então o Pierre-Robin não tem um queixo assim bem para trás, por exemplo, né? O síndrome de Down tem aqueles olhos amendoados, tem dificuldades cardíacas, por aí vai.
Também são lesões biológicas foi péssimo, mas lesões físicas, né, observáveis nesse sentido. E essas lesões, sejam elas orgânicas ou cognitivas, precisam ser compreendidas no seu contexto social, ou seja, precisam ser compreendidas na nossa sociedade. E o que acontece com uma pessoa que não consegue, né, desempenhar as funções esperadas pela sociedade, né? Essa pessoa que não consegue desempenhar as funções esperadas pela sociedade é colocada de escanteio, vamos dizer assim, é discriminada, né? É deixada de canto, ou seja, né, o espaço social acaba sendo responsável pela produção da deficiência, né, de uma deficiência de socialização, por exemplo. Então, como eu disse, é um texto um tanto difícil para se começar no primeiro semestre, mas conseguir compreender esse texto é fundamental para vocês conseguirem compreender todo o desenvolvimento da psicologia daqui para frente. Então, apliquem um certo esforço. A opção A está correta, portanto, a 4 estará incorreta. A 2 e a 3 nós já vimos que estão incorretas, então a opção 4 é a opção correta. Gente, por hoje era isso. Eu sei que eu já dei essa aula para vocês. É mais para reforçar quem não conseguiu estar presente durante a nossa aula. Tchau e nos vemos sexta-feira.